Esse é o privilégio de quem é filho. Poder falar com aquele que criou todas as coisas, sem nenhuma barreira. Acesso livre à presença, acesso livre àquele que é Senhor e com o poder da sua palavra fez tudo novo. Privilégio de filhos, poder chamá-lo de Pai e dizer: Pai, em Ti está a minha confiança. Não interessa a situação que eu passar, eu vou passar, mas estando certo que em Teus braços eu posso descansar, porque eu não estou sozinho, o Senhor está comigo. Aleluia! O Pai está sempre falando com os filhos, e essa é uma noite onde Ele nos chama para perto, para nos educar. E Ele diz lá no Salmo 91, versículo 14: livrarei aquele que me ama. Quem ama o Senhor aqui? Você ama o seu Pai? Ah, quanto mais você conhecer o seu Pai, mais você vai ficar constrangido diante de tanto amor. Porque ninguém te ama como Ele te ama, Ele te aceita como você é. E a cada dia Ele quer que você se pareça com Ele. Ele quer que a cada dia você se aperfeiçoe e o potencial que Ele colocou em você seja visto através das obras e dos frutos. Mas é preciso parar para ouvi-lo e considerar o que Ele diz. E Ele diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Esse é o nosso Pai. Como somos bombardeados todos os dias com vozes que querem roubar a nossa alegria, que querem roubar a nossa paz, que querem nos colocar para baixo, que querem tirar o nosso valor. Mas deixa eu lhe dizer, é você quem escolhe quem você vai ouvir. Aleluia. Por favor, mantenha esse ambiente que está maravilhoso. Vocês podem sentar, queridos. Coração, fica com o coração atento àquilo que o Pai tem para nos falar nessa noite. Aleluia. Que privilégio é sermos chamados filhos de Deus. Que privilégio é saber que você não precisa estar fisicamente no lugar para mudar situações. Você só precisa conhecer o seu Pai e ter conexões com Ele. Porque a palavra que sai da boca dele tem o mesmo poder saindo da boca de um filho que confia nele. Você pode estar aqui e alguém que você ama está em outro estado ou em outro país. Apenas você confiando no seu Pai, na palavra dele, liberando uma palavra, a vida que você enviar daqui vai se manifestar lá aonde a morte. Apenas uma palavra tem o poder de mudar qualquer quadro, de mudar qualquer cenário. E essa palavra Ele confiou a mim e a você. Aleluia. Todos os dias, a Bíblia diz que neste mundo há muitas vozes. E nenhuma dessas vozes tem sentido. Sabe o que isso quer dizer? É que tem sentido as sugestões que chegam na sua mente quando você está passando por adversidades. Faz sentido, tem lógica. É por isso que você tem que diferenciar e distinguir a voz do seu Pai, a voz da palavra, em meio a uma multidão de vozes.
Porque o que vai te fazer triunfar e ser guardado e protegido é você dar ouvido somente ao que teu pai te diz, e não o que a voz da circunstância diz. Estão entendendo? Porque Satanás, ele é perspicaz, ele é oportunista, ele espera a oportunidade de vir nos tentar com sugestões. Mas se você está em Cristo, se você tem comunhão com o seu Pai, se você está cheio do Espírito, se você tem alimentado a sua vida com a palavra, o que vai sair, a sua reação diante das sugestões dele, vai fazer ele fugir de você. Entende isso? Se quiser deixar só a Julinha, vou puxar da unção aqui. Eu gosto disso. Eu sei que o céu, ele é um ambiente, é uma atmosfera de louvor e adoração a Deus, onde ele é reconhecido. E eu não espero mudar de endereço para provar do céu, porque o céu já está dentro de mim, porque eu pertenço ao reino de Deus. Você pertence ao reino de Deus? Deixa eu te falar, o céu já faz parte de você, porque a vida que Jesus veio nos dar foi a vida eterna, e a vida eterna é uma vida que não tem fim. É por isso que aquele que nasceu de novo, ele não morre mais espiritualmente, ele vive para sempre. Ele só muda de endereço. Quando o espírito sai do corpo, ele sai daqui e vai para o céu. Mas é um ambiente que já lhe é familiar, porque ele já desfruta desse ambiente aqui, por conhecer o Pai, por viver uma vida sendo instruído pela palavra. Então, se todos os dias eu tenho sido bombardeada com outras vozes, eu preciso selecionar o que eu vou ouvir, porque o que eu ouço vai me influenciar. Entende isso? Aquilo que eu dou ouvido vai influenciar as minhas emoções, os meus sentimentos e, consequentemente, o meu comportamento. Hoje eu vou falar sobre, o tema dessa ministração: aquilo que você ouve afetará toda a sua vida. Diga: aquilo que eu ouço afeta o resultado da minha vida. Nós temos parado muitas vezes para ouvir aquilo que não glorifica ao Senhor. Nós temos parado muitas vezes para ouvir o que o diabo tem feito aí no mundo. E se a gente não tiver cuidado, a gente vai perder tanto tempo distraído com o que o diabo tem feito, que nós esquecemos que nós podemos mudar cenários com a palavra que o nosso Pai tem nos dado, com a autoridade que Ele tem nos delegado no nome de Jesus. Nós não estamos aqui para sermos passivos e sentar numa cadeira e achar que tudo o que está acontecendo é normal. Nós não podemos considerar como normal aquilo que para Deus não é normal. Porque quando Ele veio à terra e encontrou a terra sem forma e vazia, a primeira coisa que Ele fez foi colocar ordem, liberando a palavra. E assim devemos ser nós, como filhos que conhecem o seu Pai e prestam atenção ao que Ele diz. Nós não podemos ouvir a palavra de Deus e concordar como algo bom, bonito, bom de se ouvir, uma palavra bonita, e não fazer nada com ela.
não é uma palestra. É uma palavra que muda o curso da nossa vida. É uma palavra que vai fazer com que eu e você tenhamos resultados em meio ao deserto. Entende isso? À nossa direita ou à nossa esquerda pode haver escassez, mas por causa de nos apegarmos à sua palavra, de darmos ouvido às suas instruções, aos seus conselhos, nada nos falta. Eu vejo pessoas que nem tinham a intimidade que hoje eu e você temos acesso a Deus como nosso Pai, e eles já provavam da fidelidade, da bondade do Senhor por parar para dar ouvido à sua voz, para dar ouvido à sua instrução. Você sabia que eu e você somos seres influenciáveis? Nós somos influenciados por aquilo que ouvimos. Então hoje é noite de pararmos e fazermos uma reflexão, examinar a nós mesmos, para saber o que mais tem prendido a nossa atenção. Que tipo de notícia, ou de palavras, ou de informação você tem parado para dar atenção? Você tem considerado como verdade? Você tem priorizado na sua vida para poder praticar? O que você tem falado? Como você tem reagido diante das vozes que chegam até você? Porque existem coisas, queridos, que é Deus que faz, mas existem atitudes e reações que Deus espera de nós. Não é mais com Ele. Fazer o impossível, fazer milagres acontecer, é especialidade dele. Mas para eu e você viver essa realidade acima do natural, nós precisamos considerar o que ele diz para praticar. Prestar atenção. Entende isso? Às vezes nós podemos dizer: Senhor, renova a minha mente, para que eu possa entender a tua palavra, os teus conselhos. Mas não é assim que está escrito na Bíblia. A Bíblia é um manual para mim e para você viver aqui na terra, e viver para ser bem sucedido. Amém? A Bíblia é a palavra de Deus, e ela foi escrita para ser falada. Como é que a fé vem? Por ouvir. Esse é o padrão. O que nós temos dado ouvido vai influenciar no resultado da nossa vida, porque nós vamos acabar acreditando naquilo que mais ouvimos. Pessoas que ficam o tempo todo ouvindo noticiários são pessoas mais propensas a serem pessoas escravas de medo, pessoas depressivas, pessoas que têm medo de sair na rua, têm medo de sair de casa, porque elas começam a ser escravizadas, porque elas começam a exercer fé e acreditar mais nas notícias que elas estão ouvindo do que numa notícia que é verdadeira e atual, que muda destinos. Eu não preciso estar atualizada com as notícias deste mundo, porque eu sei que o mundo está no caos. As pessoas que não conhecem o Senhor, aqueles que não têm aliança com o Senhor, eles não têm direção. Eles perderam o senso do que é certo, do que é errado, do que é bom.
Eles estão procurando se satisfazer em coisas que somente no Senhor eles vão ter prazer, serem completos e realizados. Entendem isso? Então, eu escolho quem vai me influenciar. Eu escolho que tipo de notícia eu vou dar ouvido, eu vou prestar atenção, eu vou investir o meu tempo. Sou eu que escolho, não é Deus que vai, desligar a televisão, desligar o celular. Não. O controle está em nossas mãos. A escolha é nossa. Ao que vamos dar prioridade. Eu só sei de uma coisa: se a notícia do céu, se a notícia do reino que nós pertencemos estiver constantemente diante dos nossos olhos, no nosso coração e na nossa boca, nós vamos estar triunfando todos os dias. Independente de como o mundo esteja, nós vamos chegar para influenciar com o céu. Nós vamos chegar para mudar destinos. Nós vamos chegar para mudar histórias, porque a nossa linguagem não vai estar sendo influenciada por notícias de morte, por notícias de destruição, mas a nossa linguagem e o nosso comportamento vai estar sendo influenciado pela verdade, pela vida. Vai trazer direção, vai manifestar quem Deus é através das nossas obras. É por isso que é tão sério. A quem nós temos dado ouvido? O que nós temos deixado influenciar a nossa vida? Isso pode ser através de programas, isso pode ser através de noticiários, isso pode ser através de músicas que estão completamente opostas à nossa realidade em Cristo. Músicas de incredulidade. Isso pode ser livros. Existem muitas maneiras, amigos, porque somos nós que escolhemos com quem vamos nos associar. Nós devemos amar todo mundo e ser uma bênção para as pessoas, no sentido de ajudá-las. Mas para andar junto, nós precisamos escolher quem vai nos influenciar. Porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E a Bíblia, para mim, é a notícia atual que salva a minha vida. Então eu vou prestar atenção naquilo que o meu pai diz, para eu não me perder. O pai e uma mãe, eles estão sempre cuidando dos filhos, cercando os filhos com amor, instruindo, corrigindo, ensinando como eles devem andar, para eles não sofrerem danos. Mas muitas vezes os pais estão falando e o filho insensato, que pensa que sabe mais do que os pais, ele vai... Sabe o ouvido de mercador? Já ouviu essa frase? É aquele que parece estar ouvindo, mas está fazendo de conta. Porque ele está ali só olhando para o pai, mas a mente está, Isso é desonra. Isso é falta de considerar aquele que te ama e que é o melhor para você. E ele está ali olhando para os pais, mas entra aqui e sai aqui. Ou seja, não está dando ouvido. E como é que nós sabemos quando um filho está dando ouvido àquilo que nós estamos falando? Pela obediência, pelo comportamento. Não é diferente de Deus. Ainda que Ele é perfeito, ninguém engana Ele. Deus não é enganado por aparências. Deus nos vê como nós somos. Ele conhece nossos pensamentos, Ele conhece a intenção do nosso coração, mas Ele espera de nós uma reação ao seu amor.
Porque por amor a mim e a você, Ele abriu mão do seu melhor, para que eu e você pudesse ter o melhor dele na nossa vida. E o melhor dele é ter a vida dele, é ter a natureza dele. Tudo o que nós precisávamos para deixarmos de ser escravos e sermos livres, Jesus foi lá na cruz e se fez escravo por nós. E hoje nada pode nos dominar, se nós estivermos nele, considerando o que ele diz. Se nós nos mantermos na posição que Cristo nos colocou, quando ele foi lá e nos substituiu, levando sobre ele as nossas maldições, os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. Jesus não levou o que era dele. Na verdade, ele nem pecou. Ele só se fez pecador lá na cruz, quando ele tomou sobre ele todo o pecado que estava sobre a humanidade, todo o pecado que nos condenava, que nos escravizava, que nos fazia Satanás ter direito sobre nós. Jesus foi lá e tomou e levou tudo sobre ele. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, por nossa causa, para que em Cristo Jesus nós fôssemos justificados de todo pecado. Diga: a minha dívida foi paga. Então, se a sua dívida foi paga, você é livre. E o que você está fazendo com essa liberdade? A quem você tem dado ouvido? Aquele que é inimigo de Deus? Ou ao seu Pai que te ama e provou o seu amor por nós, quando nós éramos inimigos dele? Deixa eu te falar, nada se compara ao amor dele. Nem o amor de um pai, nem o amor de uma mãe, nem o amor de um irmão. Nada se iguala, nada chega perto. Porque todo amor humano, ele é imperfeito, ele tem suas falhas, mas o amor de Deus é perfeito e é eterno. Ele não desiste de mim e de você. Ele acredita em nós, mesmo com defeitos, com falhas. Quantas vezes nós damos uma palavra a Ele, e quando Ele acredita em nós, não pode contar conosco, porque nós não nos encontramos na mesma posição. Adão e Eva, eles receberam a instrução de Deus, mas eles não prestaram atenção, eles não consideraram. E aquilo era um fator determinante para a vida deles, e não somente para a vida deles, como para toda a humanidade. Sabe por quê? Porque a instrução de Deus é vida. Diga: a instrução que vem do meu Pai é vida para mim. Então, se eu e você queremos desfrutar da plenitude de vida, da vida abundante, precisamos parar tudo para ouvi-lo. Precisamos considerar o que Ele diz, porque fora da instrução dele só existe morte. E ele foi tão claro, ele não enganou Adão e Eva. Na verdade, eles viveram um tempo que nós ainda vamos viver, mas eles viveram um tempo onde eles desconheciam falta, doença, escassez, porque tudo estava perfeito, porque tudo continuava como Deus criou para ser, cumprindo o propósito, inclusive Adão e Eva. Mas por eles não darem ouvido à instrução daquele que os criou para viver bem, eles se distraíram, Eva, e deu ouvido a uma sugestão do inimigo. Deixa eu te falar, Satanás não é burro. O inimigo de Deus, ele não vai falar coisas sem coerência. Ele tentou Jesus com a própria palavra. Ele estava ali propondo a Jesus o suicídio.
mas de forma bem bonita. Porque ele disse: se você é filho de Deus, não está escrito que ele vai enviar os seus anjos e lhe guardar, então pula daqui, porque nada vai te acontecer. Mas Jesus não estava aqui para obedecer Satanás, para dar ouvido. Jesus discernia todas as coisas por dentro, pelo Espírito, porque Jesus tinha comunhão com o Pai. E quem tem comunhão com o Pai sabe discernir a voz dele das outras. Quem tem comunhão com o Pai não é enganado. Quem tem comunhão com o Pai sabe o que responder na hora certa. Amém? Quem tem comunhão com o Pai domina sobre as coisas que Ele criou, domina sobre as adversidades, domina sobre as circunstâncias, domina sobre as tempestades. Não interessa o quadro que você passar nessa terra. Se você conhece o seu Pai, tem comunhão com Ele, você vai parar para ouvir os seus conselhos, para dar ouvido ao que Ele diz, e você vai dominar sobre as circunstâncias que você está enfrentando. Porque as circunstâncias aqui na terra não é párea para Ele, muito menos para você, que é filho dele. Diga: eu não fui criado para ser dominado. Eu fui criado para dominar. Sabe, queridos, a verdade da palavra, ela vai alterar a realidade natural que você vive. Porque ela é espiritual. Na verdade, a verdade que nós cremos, a verdade que nós colocamos a nossa confiança, a verdade onde nós construímos a nossa vida, ela é uma pessoa. Ela se chama Jesus. Ela não pode ser mudada. Ela é perfeita. Ela é indestrutível. Ela é imutável. Essa verdade não muda segundo as circunstâncias. Essa verdade não precisa ser modificada, ser alterada, ser mudada. Essa verdade é perfeita, ela é eterna, porque ela é o próprio Deus. Aleluia! Diga: a escolha é minha, se vou permanecer na verdade ou não. A escolha sempre será nossa. Ficar com o que é eterno ou com o que é temporário. Acreditar no que é eterno ou acreditar no que é passageiro, no que é temporário. Você não pode acreditar que a circunstância tem mais poder do que o poder que você carrega dentro de você, do que o nome que lhe foi confiado sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Olhe para a palavra, você vai ver como era que Jesus andava como Filho de Deus aqui na terra, nos ensinando. Em meio à tempestade, Jesus estava descansando. Quem estava preocupado é quem não tinha fé. É quem não tinha ainda parado para prestar atenção nas instruções de Jesus. Porque a palavra diz que Jesus ensinava todos os dias. Então os discípulos que andavam com Jesus, eles tinham instruções todos os dias. Mas sabe que é possível você estar ouvindo a palavra todos os dias e mesmo assim essa palavra não fazer parte de você, porque não tem prestado atenção para obedecê-la? Tem ouvido essa palavra como ouve qualquer outra. É possível ouvir essa palavra e viver uma vida derrotada. Por quê? Como é que eu sei se eu estou dando ouvido à palavra de Deus quando eu obedeço e pratico? Meu pai diz, eu creio, ponto final. Pode as circunstâncias ao meu redor estar dizendo totalmente o contrário, me ensinando a tomar outra direção, mas eu escolho ouvir aquele que me conhece, sabe tudo ao meu respeito, que tem os planos certos e perfeitos para mim, aquele que não quer o meu mal.
aquele que se alegra em me ver dar frutos. E não é qualquer frutos, é frutos que permaneçam. Aquele que se alegra em me ver cada dia mais parecido com Ele. Aquele que se alegra em me ver sendo bem-sucedido em todas as áreas. Quem é um pai natural que não se alegra quando ele vê seus filhos sendo bem-sucedidos? Eles dizem: valeu a pena. As noites muitas vezes sem sono. Quantas coisas que teve que renunciar e abrir mão para poder educar, para poder estar junto. Às vezes é tão cansativo educar, porque você está repetindo as mesmas coisas. As mesmas coisas. Tem hora que dá vontade de parar. Mas a Bíblia diz: não se canse de fazer o bem. Você está lançando alicerce. Você está plantando na vida deles. E um dia você vai colher do fruto que você tem plantado. Assim é com a palavra. Às vezes nós nos frustramos, porque nós pegamos a palavra e por um tempo até acreditamos nela. Damos ouvido ao que o Pai diz. E começamos a falar o que Ele diz. E começamos a ter um tempo maior de comunhão. A ser vigilantes com o que temos visto, ouvido, mas é por um tempo, depois desistimos no meio do caminho. Mas a Bíblia, quando ela fala da parábola do semeador, ela fala que ele passava pelo caminho e ele lançava a semente. E ela começa a mostrar os resultados de cada solo, a maneira como eles receberam, como cada solo recebeu a semente, determinou o resultado na vida de cada um. Estão entendendo? Às vezes nós podemos até fazer festa, pular, correr, dançar, mas isso não determina. O que vai determinar uma vida bem-sucedida é a permanência naquilo que você crê. É uma vida de perseverança. Aconteça o que acontecer, eu não vou negar a minha fé. Aconteça o que acontecer, eu não vou negar o poder da palavra. Aconteça o que acontecer, eu vou honrar o nome que eu represento e carrego, que é o nome de Jesus. Eu não estou aqui para agradar homens, eu estou aqui para agradar a Deus. E se agradar a Deus é desagradar aos homens, eu prefiro agradar a Ele. Entende isso? É uma escolha. É uma decisão. Não podemos ser inconstantes. Hoje estamos dando ouvido a Deus e amanhã na circunstância. Aí um dia estamos fazendo festa, se alegrando, e no outro dia estamos sem querer viver, sem prazer, triste. Não, essa não é a vida que Deus planejou para mim e para você. A vida que Ele planejou é uma vida onde cada conquista que nós temos por permanecer na palavra, Ele celebra conosco. Nós acabamos de cantar: se eu passar pelo vale, acharei o quê? Conforto em seu amor. Você não passa só, você não está só, Ele está com você todos os dias. E essa confiança no que Ele diz que está com você não vai deixar você desanimar, não vai deixar você desistir. Sabe quantas vezes eu e meu marido, quando a gente veio para Brasília e começamos a fazer aquilo que o Senhor nos chamou, quantas vezes veio sugestões para a gente desistir diante dos cenários e das situações que nós enfrentamos, porque era pressão vindo de todo lugar. Mas quando você tem uma palavra e você sabe que quem lhe chamou para estar ali foi o seu Pai, por que você vai sair do lugar que Ele te chamou para estar? Hoje
hoje nós temos uma colheita e desfrutamos de coisas porque a gente não parou na metade do caminho. Porque a gente não desistiu. Porque a gente ousou e decidiu dar ouvido, acreditar naquele que é imutável, naquele que é perfeito, naquele que não muda, naquele com quem eu e você podemos contar todos os dias, em todo tempo e a qualquer hora. Digam: meu Pai é mais do que suficiente. Lá em Isaías 1:19 diz assim, a versão Ara: se quiserdes e me ouvirdes, o que vai acontecer? Se quiserdes e me ouvirdes. De quem é essa atitude? Esse comportamento de querer. Deus já quis, né? Deus já quis e já providenciou os meios para mim e para você comer o melhor da terra. Aleluia. Glória a Deus. Se quiseres. Essa palavra, ela é um verbo que significa você estar disposto. Não é só desejar. Tem muita gente que deseja e não faz nada com o que deseja. Às vezes eu até brinco com o Mauro, né? Porque às vezes pessoas chegam para ele e dizem: o meu sonho é ser um tocador de violão. Aí chega para ele e ele diz: não, não é não. Ele: não é. Não é. Por quê? Porque se fosse o seu sonho, você estaria fazendo alguma coisa. O que você tem feito? Porque se o seu sonho é tocar um violão, você já tem que se ver tocando. Você já tem que começar a conhecer o instrumento. Porque Deus te deu a habilidade para aprender o que você quiser. Porque Ele te criou para dominar. Não existe isso, eu consigo, eu não consigo. Você pode todas as coisas. Porque a sua habilidade, o seu potencial, a sua capacidade vem do Senhor, não vem de homens. Vem de uma fonte que é eterna. Então esse querer é você estar disposto. É você estar positivamente inclinado a responder à vontade dele. Ele diz: se você quiser. Deus não nos obriga a nada. Ele nos ama tanto que Ele não quer que nós façamos nada se não for por amor. Ele coloca diante de nós o banquete, mas somos nós que devemos nos levantar para nos servir. E é através da fé, ouvindo o que Ele diz, que nós chamamos à existência aquilo que já está disponível para nós em Cristo. Passamos a desfrutar aqui na terra. Como? Crendo, falando, acreditando, sem desistir, perseverando em oração, perseverando, meditando, perseverando, declarando, até que se manifeste aquilo que já é seu em Cristo. Precisa querer, precisa estar disposto. O reino de Deus é tomado à força. Você tem uma carne que ela te puxa para o contrário. A nossa carne, ela se inclina para a morte. As sugestões dela é para fazer o que ela quer e não o que Deus quer. Mas uma vez que nós somos filhos e entregamos a nossa vida a Jesus e fizemos dele o Senhor da nossa vida, não se trata mais do que eu quero, mas é do que Ele quer. Porque o que Ele quer é para o meu benefício, é para o meu crescimento, é para me ver bem-sucedido. Entende isso? Aleluia. Se quiser, você está disposto? Porque quem quer faz alguma coisa. Não é assim, irmão Mauro? Quem
quer, faz alguma coisa. Não fica só falando, eu queria. A Bíblia diz que o preguiçoso, ele deseja e não tem nada. Porque ele só fica nessa canção, eu queria nessa canção, né? E não faz nada. Se quiserdes. Aí vem, a primeira chave é se quiser. Se está disposto a obedecer, a dar atenção. Ouvir. Esse ouvir é muito mais do que apenas escutar uma palavra. É ouvir com atenção. É ouvir para praticar. É ouvir para obedecer. Quando nós queremos aprender alguma coisa que nós não sabemos, nós vamos procurar aquele que sabe fazer, não é assim? Mulheres, quando nós queremos uma receita de algo que a gente já ouviu falar que é muito bom e a gente quer experimentar e quer levar a nossa família para experimentar, por exemplo, uma receita de um bolo, a gente vai procurar alguém que já faz, que já fez, que já provou, que tem habilidade. Por quê? Porque quando ela nos ensinar, a gente sabe que vai dar certo. Porque quem nos ensinou já pratica essa receita, já experimenta. Estão entendendo? Agora, se a gente pegar só a receita e não fizer nada com ela, ela não vai deixar de ser apenas uma receita. A gente não vai provar do resultado se a gente praticasse. Se a gente tivesse dado atenção para experimentar do resultado daquela receita. Estão entendendo? Esse ouvir também é um verbo e ele significa obedecer. Ser considerado. Deus precisa ser considerado. O nosso Pai precisa ser considerado pelos seus filhos. O resultado do que nós temos vivido não é culpa de Deus, nem culpa da palavra, é nossa. Porque muitas vezes não temos sido diligentes, não temos sido constantes, não temos sido perseverantes. E este é um ano que o Pai está abrindo os nossos olhos. Ei, filho, eu tenho coisas grandes para você viver este ano. Eu tenho coisas grandes para você experimentar este ano. Ei, eu acredito em você. Você é forte, você é corajoso. Ei, você é meu herdeiro. Você tem o potencial que eu te dei. A minha habilidade, a minha capacidade está em você para fazer coisas grandes, para reinar nessa terra, para fazer o mundo me conhecer, provar do meu amor. Ei, filho, você precisa dar atenção ao que eu digo, para você ter uma vida bem-sucedida, para você ser um diferencial deste mundo e não ser mais um. Você é meu filho e eu tenho grande expectativa em você. Diga, o meu Pai tem grande expectativa em mim. O que você tem feito? O que nós temos feito? Porque todo conselho, ou tudo aquilo que é importante para nós vamos guardar de uma forma para não esquecer. Eu não sei se você já passou por uma situação que você estava sem caneta, sem papel, e alguém te deu um contato, e aquilo é tão importante para você que você, sabe, anotou na mão, pegou com alguém uma caneta, escreveu na sua mão, para você chegar e anotar, né, antes do celular. Hoje dando celular, né? Mas por que você não queria perder aquele contato? Você não queria perder. A Bíblia diz que nós devemos guardar no nosso coração aquilo que é precioso para nós. Essa palavra, ela tem que entrar no nosso ouvido e ela tem que ocupar a nossa mente, a gente ficar pensando nela, e ela tem que descer para o nosso coração. E uma vez que ela desce para o nosso coração,
ela vai ter uma ação correspondente. E nós vamos experimentar o resultado dela. Quando damos ouvido, nós paramos para pensar. Eu estou indo por esse caminho, eu estou agindo dessa forma. Mas o meu pai está dizendo que é dessa, então vou mudar a rota. Meu pai sabe o que diz. Se eu for pela minha cabeça, pelos sentimentos, por aquilo que eu acho, por aquilo que eu vejo, eu tenho tudo para dar errado, para ser frustrado, para sofrer dano. Mas se eu for por aquilo que Ele diz, eu estarei seguro, eu estarei guardado, eu estarei protegido. Meu Deus, diga: eu tenho um banquete todos os dias diante de mim. Eu só preciso pegar o que é meu pela fé, dando ouvido ao que o meu pai diz. É seu. Oh, aleluia. Lá em Provérbios 1:33 diz: mas o que me der ouvidos, o que me der, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Você vai se deitar e o seu sono é suave, é tranquilo. Você não vai passar a noite preocupado com o amanhã, com as coisas que tem para resolver. Por quê? Porque você está seguindo as instruções do seu pai. Porque você tem dado ouvido ao que ele diz para praticar. Então, tudo que dizer respeito a você no outro dia, ele está cuidando de você enquanto você dorme. Por que você precisa ficar acordado se o seu pai nem dorme para poder cuidar do seu amanhã? Meu Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Quando Deus fala, queridos, quando o nosso Pai fala, nós temos que parar tudo para fazer as coisas do jeito dele e não do nosso. Aleluia. O exterior, o cenário, aquilo que vemos, o lado de fora, não deve alterar ou influenciar o nosso interior, nosso comportamento, a nossa vida, o que está dentro, que é o que? A palavra, a vida, a presença, está dentro de nós. Nós somos igual o piloto de avião. Ele precisa só olhar para dentro do avião, para os instrumentos. Ele nem olha para fora, porque ele tem certeza que o conhecimento que ele tem, sabendo usar aqueles instrumentos, obedecendo às regras, às instruções que ele aprendeu, dando ouvido ao que ele aprendeu, ele vai chegar em segurança com os passageiros. Assim somos nós, independente de onde nós vamos passar, que tempestade nós vamos enfrentar. Nós não vamos ser guiados se a tempestade é grande, se é pequena. Nós não vamos ser guiados pelas emoções, se elas estão alteradas, sabe, querendo nos fazer gritar, se desesperar. Não, nós vamos olhar para dentro, porque é lá que está a nossa força, é lá que está a nossa fonte, é lá que está a nossa confiança, é lá que está tudo o que nós precisamos para viver uma vida guardada, suprida, protegida. É lá que deve estar a palavra, é lá onde está a presença. E o que está dentro de nós é o que deve alterar o que está fora. Esse poder que está dentro de nós, essa palavra que nós temos colocado dentro de nós, liberada através da nossa boca, vai alterar o que está fora, vai mudar o cenário, vai apaziguar as tempestades. As circunstâncias vão ter que passar, vão ter que sair, vão ter que mudar, porque o que sair de nós é eterno, é imutável e vai
qualquer cenário. Aleluia! Não se conforme com o quadro que você está vendo. Não é a sua realidade. A sua realidade é o que o seu pai diz. A sua realidade é o que a palavra diz. Pare para considerar. Pare para prestar atenção. Não viva tão ocupado que você não tem tempo para meditar no que ele te diz. Quando nós estou encerrando, indo para um lugar que nós não conhecemos, e nós não estamos em dúvida acerca do caminho, já temos, viajado uma boa parte da estrada e não chegamos lá, a gente começa a perceber, tem alguma coisa errada, eu devo estar no caminho errado, não é assim? Não sei se já aconteceu isso com vocês, mas comigo já. Uma vez eu ia ministrar no Gama, e eu estava indo com uma copiloto, com uma motorista. Não era eu que estava dirigindo, mas eu estava com uma copiloto. E ela me disse: você sabe ir para lá? Eu digo: sei, se você for pela estrada que vai para Valparaíso, porque meus pais moravam lá, eu já morei lá, então eu sou um pouco familiarizada, já ministramos várias vezes lá. Eu disse: então se for por ali, por aquela BR, eu sei chegar no Gama. Mas só que a gente saiu do Guará, eu não conhecia nada ali, e eu sei que pegou outra estrada, e a gente começou a conversar. Mulher não gosta de conversar, ela só gosta de colocar bênçãos em dias. Só que elas viram, meu marido ficou emocionado. Só que elas ficam tão empolgadas que elas estão tranquilas, achando que está tudo bem, que elas vão chegar lá, uma confiando na outra. Olha só, sem GPS, uma dirigindo e achando que estava no caminho certo, porque a copiloto não falava. E a copiloto pensando: meu Deus, ela deve estar sabendo para onde ela vai, porque eu nunca passei por aqui, que caminho é esse? Mas ninguém falava, só pensava. Olha o perigo. Você tem uma palavra para salvar a sua vida e te levar ao destino certo, em segurança. Mas se você só ficar com ela, com informação na mente, ela não vai te salvar. Ela só vai te salvar se você falar. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. A palavra não foi enviada para ficar apenas como uma informação na sua mente e você não fazer nada com ela. A palavra foi enviada para você falar. Quando você fala, você gera vida, você traz o resultado que você precisa, o milagre que você precisa. Para você ter o resultado que você precisa falar. Resumindo, a hora passando, escurecendo e nada. De repente, uma falou. Eu disse: minha filha, você sabe aonde você está? Aí ela: não, eu estou dirigindo, certa que você não disse nada, então estava no caminho certo. Eu disse: pois eu estava pensando aqui que você sabia, porque eu nunca passei por aqui. Aí a gente olhou uma para a outra. Já chegando perto, eu ia ministrar em outra igreja no Gama, viu? E anoitecendo, tudo ficando escuro. Aí a gente, vamos procurar as placas, Aí a gente foi procurar as placas. Quando a gente viu uma placa, que nem placa tinha, nem sinalização tinha, mas quando a gente viu uma placa, faltava poucos quilômetros para a gente chegar em Santo Antônio Descoberto. A gente desviou e muito do caminho. Já pensou? Porque apenas estava pensando. Por isso que comunicação é tão importante. Mas glória a Deus que deu tempo, tá? A gente teve que fazer todo o retorno. Olha o atraso de vida. Acontece com a gente. Tem muita coisa que a gente tem atrasado na nossa vida.
Porque a gente sabe o que fazer e não faz. Sabe o que falar e não fala. Porque não tem dado ouvido àquele que sabe o que diz. Amém? Mas é só para nós alerta. Nós não vamos errar mais. Nós vamos parar para dar ouvido àquele que sabe o que diz. Porque Ele tem um curso certo para nós. Ele tem a rota certa para nós. E o nosso lugar de destino é para reinar. Amém? Vamos ficar em pé? Pai, obrigado por Tua palavra. Ela é fiel e verdadeira. Ela é digna de todo crédito. Pai, reconhecemos que só Tu tens a palavra de vida eterna. Que só Tu tens a palavra certa, a instrução certa para nos salvar, para nos levar ao destino, para nos fazer cumprir os planos que o Senhor tem para nós. E eu oro, Pai, nesta noite, para que luz, esclarecimento, entendimento do Espírito chegue para cada um de nós que somos filhos. Nós abrimos o nosso coração, Pai, e reconhecemos que sem o Senhor não podemos fazer coisa alguma, mas considerando a Sua presença, considerando as Suas instruções, dando ouvido, prestando atenção, nós vamos viver dias sobrenaturais, extraordinários, porque nós vamos andar sobre a Tua palavra e viver o resultado dela em nossa vida. E nada nos será impossível. Obrigado, Pai, porque através da Sua palavra nós vamos mudar cenários. Nós vamos romper barreiras. Nós vamos destravar o que está travado. E nós vamos viver o novo do Senhor todos os dias em nossas vidas. Te agradecemos pelo Teu amor. Te agradecemos pelo Teu cuidado. Te agradecemos por Tua palavra. Porque a Tua palavra é o verdadeiro alimento para o nosso espírito. Ela salva a nossa alma e ela cura o nosso corpo. E nós te agradecemos por tudo nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Olá, queridos. Graça e paz. Tudo vai bem? Que bom que você permaneceu conosco até agora. Sabe, mas ainda não é o fim. Deus tem um presente para você. Hoje você tem a oportunidade de fazer parte da família de Deus. Que coisa maravilhosa! Se você ainda não confessou Jesus, lá em Romanos 10, 9, diz que se você confessar com a sua boca e crer com o seu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E se você não fez essa confissão ainda, repete comigo. Deus, eu confesso Jesus como o meu Senhor e o meu Salvador. E eu sou grata pela tua vida em mim, em nome de Jesus. Se você fez essa oração, acessa esse link na descrição e lá vai ter um formulário, preencha esse formulário para que nós possamos conhecer você. E nós entraremos em contato em breve. Sejam abençoados na prática da palavra.